Bom dia, irmão, irmã. Graça e paz vos seja multiplicada em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Novamente estamos tendo a oportunidade e o privilégio de estarmos entrando em uma nova semana. Onde hoje, segundo dia da semana e na verdade hoje último dia do mês de julho, onde fica sendo então a última segunda-feira desse mês. E nessa última segunda-feira desse mês, muitas coisas passamos, deixamos, enfrentamos no decorrer desse mês em que tivemos o prazer e o privilégio de estarmos chegando ou de termos chegado ao fim desse mês. Isso é muito bom e com certeza, principalmente para aqueles que chegaram com toda a saúde, que chegaram com o coração cheio da palavra de Deus, das misericórdias do Senhor, tendo consciência de que foram por suas misericórdias que estamos aqui neste dia. Você que neste momento está se deparando com essa mensagem, independente da hora em que seja, onde eu me encontro neste horário que são 7h07 da manhã desta segunda-feira, dizendo para você que você é alguém que o Senhor ele tem um plano na sua vida, ele tem um projeto. Você é um projeto, a começar por você dizendo que você é um projeto de Deus. E por você ser um projeto de Deus, ele tem um projeto para a sua vida, ele tem um plano para a sua vida. E o plano dele, ele é perfeito. E nós precisamos apenas confiar, depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, ciente de que tudo tem um tempo determinado e nesse momento você pode estar enfrentando um tempo de dores, um tempo de angústia, um tempo de aflições, um tempo de muita tristeza, de perca, de dor, né? A gente sabe o que cada um sabe que cada um está passando por algum momento na sua vida, dentro do tempo determinado por Deus. E o que precisamos entender é de que tudo isso é necessário para que o nosso ser, a pessoa que somos, precisamos deixarmos o Senhor forjar em nós o seu caráter, para que as pessoas que estão ao nosso lado, com quem convivemos, seja na família, seja no trabalho e também até mesmo numa viagem, onde você se assenta ao lado de alguém que você não conhece e você pode ali também estar anunciando. Então o Senhor, ele é aquele que está em todo lugar, em todo local ao mesmo tempo. Isso não temos dúvida. Então há um tempo determinado para todas as coisas e de repente esse tempo você se encontra desfrutando, tirando as suas férias, né? E nessas férias você está visitando familiares, amigos que não havia há tempos,
mas chegou o tempo em que você está visitando e a alegria está sendo recíproca, né? Com você e com eles também, a alegria deles e a sua alegria em estar revendo aqueles filhos que não veem os pais a tempo, em concordância dos pais terem deixados e diante da realidade diante da realidade que é no momento em que vão crescendo os filhos e se tornam responsáveis por si mesmos, tendo a necessidade de deixar a sua casa, a sua família e unir-se a uma esposa, né? Então deixa o filho, pai e mãe, e unir-se a uma esposa. Então, tornando-se os dois em uma só carne. E esse é o tempo em que você conheceu alguém e está tendo uma nova vida, uma vida de relacionamento, onde você ouviu até mesmo uma mensagem e entendeu, e mesmo ouvindo a mensagem, de repente você não sabe o que é mesmo, de fato, um relacionamento a dois, um caso, um relacionamento, uma união, para que ela seja instável. Há uma necessidade de estarmos tendo e depositando a nossa fé naquele que preparou tudo, para que eu e você venhamos a desfrutar de tudo aquilo que Ele tem. E na devocional de hoje, eu encontro no capítulo de Hebreus, no capítulo de número 11 e no versículo de número 6, onde fala para mim e para você algo diante de tudo que eu pude ser dirigido pelo Espírito Santo em transmitir para o teu coração, diante da alegria, diante da tristeza, da dor, diante da dor da perca, da dor da separação, onde muitos estão vivendo a necessidade de você estar depositando em Deus a sua fé. É por isso mesmo que estou falando desta forma, para que venhamos a entender qual é a profundidade que encontramos na palavra de Deus, onde temos no título de Hebreus. Eu vou acender a luz aqui só um pouquinho para me ler o texto, o título. A natureza da fé e exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. A natureza da fé e exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Algo maravilhoso. A natureza da fé oh, meu Pai, louvado seja Deus. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento, onde o tempo daqueles que viveram a fé tiveram o seu tempo, onde tiveram um tempo determinado para que viesse a chegar diante de mim e de você essas orientações deixadas na palavra do Senhor. E por estar registrado na palavra do Senhor, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é
galardoador dos que o buscam. Esse versículo, dentro desse capítulo de Hebreus, no 11, trazendo exemplos tirados para os nossos dias do Antigo Testamento, antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir a este mundo. Porém, antes, e os exemplos deixados estavam apontando para que viéssemos a termos hoje, conhecendo a palavra, para que venhamos, para que hoje, assim como temos a certeza de que eles vieram profetizando de que viria um Salvador. Então eles fizeram isso pela fé. E ao iniciar o capítulo de número 11, nós vamos ver que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É muito importante e interessante nós vermos como o Senhor deixou as coisas tudo nos mínimos detalhes para chegarmos ao versículo 6, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus, e olhando para o exemplo daqueles que viveram antes de Cristo, deixando exemplos na palavra de Deus, nós entendemos que eles não tiveram o privilégio de verem a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nascimento, mas eles, pela fé, eles acreditaram. Por quê? Porque por ela, os antigos alcançaram bons testemunhos. Pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. E hoje, nós vendo o testemunho daqueles que viveram e que vieram antes da vinda, anunciando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, foi necessário ser estabelecida uma lei para que o homem viesse a saber de que se existe, é porque Deus os criou, e a sua imagem Ele os criou. Homem e mulher Ele o fez. E ao fazer o homem, vendo o homem, olhando para o homem, disse que não era bom que o homem ficasse só, onde ele faz uma ajudadora para ele. E tudo isso, olhando dentro dessa palavra, nós podemos ver, e eu quero fazer uma pergunta: por que você serve a Deus? Por que você serve a Deus? Por que você serve? Por que você serve a Deus? Aí vem uma nova pergunta: por medo? Obrigação? Porque seus pais fizeram a mesma coisa? Então, há muitas perguntas a serem feitas e são feitas. Porém, ao perguntar dessa forma, muitos, eu tenho certeza, que não irão saber responder. Mas, examinando a palavra do Senhor, eles vão deparar com as orientações onde Deus, Ele direciona aqueles para que viesse a deixar
os exemplos no Antigo Testamento. Então, diante dessa pergunta, por que você serve a Deus? Por medo? Obrigação? Ou porque seus pais fizeram a mesma coisa? Que tal por causa da sua fé, segundo ou a sua fé naquilo que Deus tem feito e fará por nós? É uma pergunta melhor do que a primeira. Que tal por causa da sua fé naquilo que Deus tem feito e fará por nós? Essa deve ser a nossa fé naquele que certamente fez e fará por cada um de nós, e não por medo. E se seguirmos o capítulo de número 11 e deparando com os versículos até chegar o versículo da devocional, nós vamos entender que pela fé nós entendemos que os mundos, eu imagino assim que não é o mundo. Aqui, olhando para a palavra, está no plural, onde o escritor aos Hebreus, ele colocou desta forma, e eu mencionei isto em uma devocional pela qual não me lembro em qual foi o título, mas eu mencionei e hoje me deparo novamente com a devocional na carta aos Hebreus e passando pelo mesmo versículo no qual eu passei anunciando e dizendo dessa forma. Pois pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Interessante. Os mundos foram criados pela palavra de Deus. E, olhando assim, podemos ver que foram muitos mundos. Mas o mundo em que estamos hoje é o mundo em que, no tempo certo, no tempo determinado, o Senhor está nos permitindo de dar crédito e entender de que Ele é Deus. Independente de quantidade de mundos que Ele criou, nós estamos em um mundo no qual muitos não estão falando na mesma linguagem, no mesmo idioma. Cada um fala de uma forma, cada um pensa de um jeito, sendo que, na realidade, precisamos estarmos aliados com a palavra de Deus, pensando da mesma forma, olhando para a palavra de Deus, entendendo que essa é a palavra, e o mundo em que estamos é o mundo que mostra a palavra, dizendo que o mundo em que vivemos, o mundo inteiro jaz no maligno. Aí já não está mostrando os mundos inteiros jaz no maligno. Aí já mostrando que o mundo inteiro jaz no maligno. E qual mundo é este? É um mundo onde nós temos a liberdade e também temos a oportunidade de mostrar que os antigos, olhando para o título pelo qual vemos aqui em Hebreus, a natureza da fé e exemplo de fé tirados do Antigo Testamento.
pelos exemplos deixados pelos antigos no Velho Testamento, e olhando para esses exemplos dos antigos do Velho Testamento, estamos em um mundo pelo qual estamos na quarta geração, onde o Senhor mostrou que Deus visitará a iniquidade dos filhos, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Olhando para tudo isso, olhando para o que estou dizendo na orientação do Senhor, hoje nós deparamos com pessoas que estão passando por um processo que não sabem o que aconteceu lá no passado, da forma que viveram os seus antecessores. Estão carregando sobre si algo que são consequências deixadas pelos antigos, pelos pais, pelos avós, onde Deus visita a iniquidade. Mas olhando para a palavra, é um Deus que faz misericórdia até 1000 gerações. Então, a maldição, ela precisa ser quebrada. Isso quer dizer que antes de conhecermos ou entendermos que a palavra de Deus, ela é o nosso manual de instrução, e caso não venhamos a estarmos seguindo esse manual, podemos continuar carregando a visitação dos pais em nós, ou na sua vida. De repente você passa, não é porque meu pai passou, porque isso é hereditário, e você está passando, e você até mesmo se conforma com aquilo que você está passando, se esquecendo que Deus, Ele deixou orientações e mostrando para nós que pela fé, porque por ela, quer dizer, que a fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. E nós, para alcançarmos bom testemunho, temos que testemunhar e crermos em nosso coração e confessarmos com nossos lábios, crer em nosso coração que esse Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, nós confessarmos com a nossa boca e em nosso coração cremos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você está quebrando todas as maldições deixadas ou em que você esteja carregando e encontra uma pessoa que sem esperança, mas a nossa esperança depositada em Cristo Jesus pela fé, ela transforma, onde as coisas passadas, as coisas velhas são passadas e vai se fazer tudo novo em sua vida. É o que o Senhor tem para cada um daqueles que entendem a necessidade de estarem depositando naquele que tem, naquele que é, naquele que foi, naquele que será, onde a palavra nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Olhando para tudo isso, pela fé entendemos que os mundos foram criados e pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O que é visível não foi feito daquilo que se vê. Nós até criamos ou fazemos algo porque nós vimos. Então nós estamos copiando aquilo que nós vimos.
mas pela fé nós entendemos que os mundos foram feitos, foram criados, olhando dessa forma pela palavra de Deus. De modo que o visível não foi feito daquilo que do que se vê, onde Deus perdoa, meu irmão. Então não foi feito daquilo, Deus não precisou ver nada para fazer. Ele chama a existência aquilo que não existia. E por ter chamado a existência o que não existia, hoje nós podemos contemplar daquilo que não existia e que ele chamou, e nós vemos que é bom, que é belo, que é maravilhoso. Mas precisamos entender de que a necessidade de depositarmos a nossa confiança, a nossa esperança nesse Deus, ela é real. Então eu volto a dizer para você e a perguntar novamente para você: por que você serve a Deus? Por medo? Obrigação? É porque os seus pais fizeram a mesma coisa? Então que tal por causa da sua fé naquilo que Deus tem feito e fará por nós? Então que tal dessa forma? Que tal onde Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados, para que eu pudesse ser perdoado, para que eu pudesse ser perdoado. E você chegando diante de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor, que Ele é Deus, e arrependendo-se, pedindo a Ele perdão pelas faltas que você teve, que você cometeu, ou pela vida que você levou, onde você tem consciência que não foi uma vida dentro dos padrões da palavra de Deus, aí você irá viver em novidade de vida, onde a paz vai entrar em teu coração. E a paz entrando em teu coração, você aceitando, você terá automaticamente a paz que excede todo o entendimento, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Você olhando para esta palavra e entendendo que Jesus, ele morreu, Deus, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados, para que eu pudesse ser perdoado, purificado e adotado como seu filho, para podermos habitar na sua presença para sempre no céu. Esta foi a missão que o Senhor Jesus veio para cumprir no mundo pelo qual estamos nele, e não naqueles mundos que passaram, onde vemos aqui que pela fé entendemos que os mundos foram criados e não temos que nos preocupar com aqueles mundos que foram criados. E não sabemos o que aconteceu, como foi. Eu posso dizer que não tenho nem noção. E somente os estudiosos, os eruditos da palavra de Deus, e podem trazer em documentário pela palavra de Deus, porque estão e tiram o seu tempo, dedicam o seu tempo a estudar e a transmitir. Mas, na verdade, o que eu preciso, o que nós precisamos, é estarmos com a nossa vida no altar do Senhor, neste mundo em qual estamos, e não ficarmos preocupados com aquilo que
que passou, com aquilo que já foi. O que passou é passado. O presente é agora. O amanhã nós não sabemos se vamos chegar o amanhã. Então, nesta palavra de Deus, entendendo que a fé é algo que o Senhor deixou, onde o mundo visível não foi feito daquilo que se vê, nós vemos a atitude que teve um testemunho tão maravilhoso, que foi o testemunho de Abraão, onde Abraão, pela fé, ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois da morte, ainda fala. Louvado seja Deus. É pela fé, né? Abel, não Abraão. Pela fé, Abel, ele oferece a Deus o mais excelente sacrifícios que Caim. Então isso foi pela fé. E pela fé, Enoque, nós olhando a palavra do Senhor, que Enoque, pela fé, ele foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. O Deus, ele chama Enoque para ir para os céus, para morar com ele, e livrou ele da morte, a morte física, onde nós temos os 3 tipos de morte. E nós sabemos que a física nós não escaparemos, a morte espiritual e a morte eterna, a morte eterna. A morte espiritual é quando você deixa de entender ou de depositar a sua confiança, a sua fé na palavra de Deus, nos ensinamentos, nas orientações deixadas pelo Senhor. Tudo isso nós encontramos somente na palavra de Deus. E Enoque, ele foi transladado para não ver a morte. Ele foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara. Deus o chama para si. Pois antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ontem eu compartilhei a mensagem transmitida pelo meu amado e querido pastor, mostrando como agradar a Deus. E você, pelo Face, e vendo, querendo ver pelo YouTube, de repente você já se deparou com o YouTube, com essa mensagem, certamente você vai ver que coração, como você deve agradar a Deus, o que devemos, qual deve ser o nosso proceder. O proceder de Enoque, ele agrada a Deus. Então, por isso, Deus o transladou e ele alcançou o testemunho de Deus, do que Deus, louvado seja Deus, alcançou o testemunho de que Deus, de que agradara a Deus. Esta é a orientação em Hebreus, onde você pode ver os heróis da fé. Aí nós vamos ver a devocional, e na devocional está dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Sem fé é impossível agradar. Então você vai deparar com essa devocional dizendo que, ora,
sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E olhando para as perguntas que eu me dirigi a você, e a você que está deparando com esta mensagem, nós vimos que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nossos pecados, para que eu pudesse ser perdoado, purificado e adotado como seu filho, para podermos habitar na sua presença para sempre no céu. E além do mais, ele anseia por compartilhar suas bênçãos. Ele anseia por compartilhar suas bênçãos e recompensar aqueles que acreditam na sua graça e no seu amor. Isso é muito interessante. Ainda disso, ele é galardoador, ele tem o presente é para que venhamos a viver eternamente diante desse Deus. Louvado seja o nome do Senhor, por podermos falar com esta convicção, principalmente aqueles que já tiveram um encontro com esse Deus, com o Senhor Jesus, e através desse encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele tem a liberdade de pedir a Deus, e pedir a Deus em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde não temos como chegar a Deus se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual o Pai deu a ele um nome que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Um dia todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. Isto tudo para a glória de Deus. Tudo isto para glorificar o Deus que é o Criador, que chamou à existência aquilo que não via. E é interessante nós sabermos disso. Entendemos que acima da terra, abaixo do céu, só tem um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, que é o nome de Jesus. E muitos têm invocado tantos outros nomes para alcançar a salvação, e pensam que estão vivendo uma vida onde irão viver eternamente. Eu não sei, tem muitos que nem não creem em vida após a morte. Mas existe vida após a morte e Jesus nos garante. É a garantia que Deus, ele deixa pelo nosso Senhor Jesus, que diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. Crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá. E aquele que crê em mim tem a vida eterna. Se tem a vida eterna, existe também a morte eterna, onde a palavra do Senhor deixa bem claro que é para estarmos atentos a esta palavra, para não entrarmos na morte eterna, e sim alcançarmos, através de Jesus, uma vida eterna com Deus nos céus para sempre, na certeza, com o entendimento de que ainda a confiança tenho, a minha vida ele segura. Louvado seja Deus, a minha garganta